nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gênesis capítulo 13. Abrão e Ló. Abrão voltou do Egito para Neguebe com sua mulher e tudo o que lhe permanecia. Ló acompanhava. Abrão era muito rico em rebanhos prata e ouro. Ele foi de acampamento em acampamento, de Neguebe até Betel, ao lugar onde já uma vez armara sua tenda entre Betel e Ai, no lugar onde se encontrava o altar que havia edificado antes. Ali invocou o nome do Senhor. Ló, que o acompanhava Abrão, possuía também ovelhas, bois e tendas, e a região não lhes bastava para eles se estabelecerem juntos. Por isso, houve uma contenda entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os dos rebanhos de Ló. Os cananeus e os ferezeus habitavam então aquela terra. Abrão disse a Ló: Rogo-te, que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Eis aí toda a terra diante de ti, separemo-nos. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita, se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Ló, levantando os olhos, viu que toda a planície do Jordão era regada de água. O Senhor não tinha ainda destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito ao lado de Tissoar. Ló escolheu toda a planície do Jordão e foi para o oriente. Foi assim que se separaram um do outro. Abrão fixou-se na terra de Canaã e Ló nas cidades da planície, onde levantou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e grandes pecadores diante do Senhor. O Senhor disse a Abraão depois que Ló o deixou: Levanta os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu a darei a ti e aos teus descendentes para sempre. Tomarei tua posteridade tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua posteridade. Levanta-te, percorre a terra em toda a sua extensão, porque eu te hei de dar. Abraão levantou as suas tendas e veio fixar-se no vale dos carvalhos de Mambré, que estão em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 14. Vitória sobre os reis. No tempo de Amrafel, rei de Senaá, de Arioque, rei de Elazar, de Codorlaomer, rei de Elã, e de Tadal, rei de Goim. Aconteceu que estes reis fizeram guerra a Bara, rei de Sodoma, e Bessa, rei de Gomorra, a Sanaabe, rei de Adama, a Semeber, rei de Seboim, e ao rei de Bala, isto é, Segó. Todos esses se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Durante 12 anos eles tinham servido a Codorlaomer, mas no 13º ano tinham se revoltado. No 14º ano, Codorlaomer pôs em marcha com os reis que se tinham aliado a ele e desbarataram os Refaim de Astarote, Carnaim, e igualmente os Zuzim em Ram, os Emim na planície de Cariataim e os Orreus em sua montanha, de Sei até Elfarã, cerca do deserto. Voltando, chegaram à fonte do julgamento em Cádiz e devastaram a terra dos Amalecitas, assim como os amorreus que habitavam em Azazon-Tamar. O rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adama, o rei de Seboim, o rei de Bala, isto é, Segó, saíram e puseram-se em ordem de batalha no vale de Sidim contra Codorlaomer, rei de Elã, Tadal, rei de Goim, Anrafel, rei de Senaá, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, havia no vale do Sidim numerosos poços de betume, e os reis de Sodoma e de Gomorra, fugindo, caíram nesses poços, enquanto o restante fugiu para a montanha. Os vencedores levaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos os seus viventes e partiram. Levaram também Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, com todos os seus bens. Mas alguém conseguiu fugir e veio dar parte do sucedido a Abrão, o hebreu, que vivia nos carvalhos de Mambré, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Ané,
aliados de Abrão. Abrão, tendo ouvido que Ló, seu parente, ficara prisioneiro, escolheu 318 dos seus melhores e mais corajosos servos nascidos em sua casa e foi ao alcance dos reis, até Dan. Ali, dividindo a sua tropa para os atacar de noite com seus servos, desbaratou-os e perseguiu-os até Roba, que se encontrava no norte de Damasco. Abrão recobrou todos os bens saqueados e reconduziu também Ló, seu parente, com seus bens, assim como as mulheres e os homens. Voltando a Abrão da derrota de Codorlaomer e seus reis aliados, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro no vale de Save, que é o vale do rei. Gênesis, continuando. Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Devolve-me os homens e guarda os bens. Levanto a minha mão para o Senhor Deus Altíssimo que criou o céu e a terra, respondeu Abrão. De tudo o que é teu não tomarei sequer um fio, nem um cordão de sandália, para que não digas, enriqueci Abrão, nada para mim, exceto somente o que comeram os meus servos e a parte dos homens que vieram comigo, Aner, Escol e Mambré. Estes hão de receber a sua parte. Aliança de Deus com Abrão. Gênesis capítulo 15. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abrão, numa visão nestes termos: Nada temas, Abrão. Eu sou o teu protetor, tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor Javé, que me dareis vós? Eu irei sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. E ajuntou: Vós não me deste posteridade, e é um escravo nascido em minha casa que será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor foi dirigida nesses termos: Não é ele que será o teu herdeiro, mas aquele que vai sair de tuas entranhas. E conduzindo-o fora, disse-lhe: Levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, ajuntou ele: Assim será a tua descendência. Abrão confiou no Senhor e o Senhor lhe imputou isso para sua justificação. E disse-lhe: Eu sou o Senhor que fiz sair de Ur da Caldeia para dar-te esta terra. Senhor Javé, como poderei saber se a vou possuí-la? Toma uma novilha de 3 anos, respondeu-lhe o Senhor. Uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão tomou todos esses animais, dividiu-os pelo meio, colocando suas metades, uma defronte à outra, mas não cortou as aves. Vieram as aves de rapina e atiraram-se sobre os cadáveres, mas Abraão as expulsou. E eis que ao pôr do sol veio um profundo sono a Abrão, ao mesmo tempo que o assaltou um grande pavor, uma espécie de escuridão. O Senhor disse-lhe: Sabe que teus descendentes habitarão como peregrinos numa terra que não é sua, e que nessa terra eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Mas eu julgarei também o povo ao qual estiverem sujeitos, e sairão em seguida dessa terra com grandes riquezas. Quanto a ti, irás em paz juntar-se aos teus pais, serás sepultados numa ditosa velhice. Somente a 4ª geração os teus descendentes voltarão para aqui, porque a iniquidade dos amorreus não chegou ainda ao seu cúmulo. Quando o sol se pôs, formou-se uma densa escuridão, e eis que um braseiro fumegante e uma tocha ardente passaram pelo meio das carnes divididas. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abrão. Eu dou, disse ele, esta terra aos teus descendentes, desde a torrente do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos Sineus, dos Cenezeus, dos Cadomoneus e dos Heteus, dos Ferezeus, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Gergeseus e dos Jebuseus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.